Palestra de hoje: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nós poderemos encontrar: chegando a casa, reuniu-se uma multidão que nem puderam completar a refeição. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam que ele tinha perdido o espírito, ou seja, ele estava louco. Sua mãe e seus irmãos chegaram, ficaram do lado de fora e o mandaram chamar. O povo que estava sentado ao seu redor disse: Sua mãe e seus irmãos que estão lá fora te chamam. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Olhando para aqueles que estavam ao seu redor, Jesus continuou: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está contido nos evangelhos de Mateus 12, Marcos 3 e Lucas 8. A doutrina de Jesus prega o amor e a caridade. Pode nos causar estranheza a indiferença com seus parentes e o fato de supostamente haver renegado sua mãe. É preciso explicar que os irmãos de Jesus nunca tiveram simpatia por ele. Foram espíritos pouco avançados que não compreendiam sua missão. Achavam a conduta de Jesus estranha e os ensinamentos não os tinham convencido, já que nenhum deles se tornou seu discípulo. Até certo ponto, partilhavam das prevenções de seus inimigos. Eles o tinham mais como um estranho do que como um irmão quando estavam em família. São João afirmava que não acreditavam nele. A mãe de Jesus tinha ternura para com o filho, mas também não fazia uma ideia exata de sua missão, pois nunca seguiu seus ensinamentos nem lhes deu testemunho. A atenção maternal era seu sentimento dominante. Supor que Jesus houvesse renegado a mãe seria desmerecer seu caráter. As palavras dele eram quase sempre encobertas por símbolos. Haja visto a enorme quantidade de parábolas que ele criou, porque deveria falar de forma velada. Jesus não perdia a ocasião de dar ensinamento e aproveitou a chegada da família para estabelecer as diferenças entre o parentesco corporal e espiritual. No Livro dos Espíritos, as questões 76 a 83 e 203 a 206, nós podemos observar que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. São filhos de Deus porque são sua obra, sua criação. São submissos à vontade de Deus. Existem dois elementos no universo: o elemento inteligente, que forma os espíritos, e o elemento material, que forma os corpos inertes. A criação dos espíritos é permanente. Deus nunca parou de criar. A existência dos espíritos não acaba, portanto, eles são eternos. Os pais darão aos filhos apenas a vida animal, ou seja, o corpo físico será fornecido dos pais para os filhos. As diversas existências fornecem laços de afinidade e simpatia entre os espíritos. Quando o parentesco vem de afeições de outras vidas, os laços de união são mais fortes. Isso amplia os deveres de fraternidade que devemos ter entre os vizinhos ou servidores, porque entre eles pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a nós pelos laços de sangue. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, nós lemos: Entre os fariseus havia Nicodemos, senador dos judeus. Mestre, sabemos que veio da parte de Deus para nos instruir como doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como pode nascer um homem que já está velho?
Ele pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. É preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e você escuta a sua voz, mas não sabe de onde veio nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos então questionou: como isso pode acontecer? E Jesus disse: você é mestre em Israel e ignora essas coisas. Se não acredita quando te falo das coisas terrenas, como acreditará quando te falar das coisas do céu? Está contido no Evangelho de João, capítulo 3. O pensamento de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos. Os antigos acreditavam que a terra tinha saído das águas. Eles julgavam a água como elemento gerador absoluto. Ela se tornou o símbolo da natureza material, assim como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Significa, se o homem não renascer com seu corpo e alma. Só o corpo procede do corpo e o espírito é independente dele. Não se conhece o que foi do espírito e nem o que será. Se o espírito fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saberíamos de onde veio, porque saberíamos o seu começo. Esta passagem é a confirmação da pré-existência da alma e da pluralidade das existências. No Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati, nós podemos observar que a passagem dos evangelhos sinópticos, Jesus começa a pregar a fraternidade universal. A despeito dos laços transitórios do sangue, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai que é Deus. Não importa a cor, a raça, a religião ou o credo político. Tudo é transitório e deixa o espírito logo que ele desencarna. Após o desencarne, permanecem apenas os laços de afeição e simpatia que unem os espíritos. No mundo espiritual, não existem pais, mães, cônjuges, existem apenas irmãos, filhos de Deus. Deus permite o agrupamento das famílias para que, através dos laços de sangue, das alegrias e dores suportadas em comum, aprendamos a fraternidade que se baseia no amor, harmonia, verdade e justiça. A partir daí, então, nós trazemos a reflexão de hoje. Você, meu irmão, já se sentiu como um peixe fora d'água dentro de sua família de sangue? Em tantas situações em que você não foi compreendido por seus familiares, onde seus objetivos eram contrários, quando você não conseguia dialogar e, de repente, encontrou alguém, um estranho. Você trocou meia dúzia de palavras com esta pessoa e sentiu que vocês se conheciam a vida toda, por tamanha afinidade ideológica. Deus permite que os desafetos do passado se reencontrem como parentes de sangue, para que possam, com diversas situações, vivenciarem aprendizados comuns e serem solidários um com o outro. Pode demorar décadas, 50, 60, 70 anos, mas um dia vocês poderão se olhar e perceber o amor e a cumplicidade. Poderão perceber que nas situações de dor e sofrimento, vocês se apoiaram, mesmo que fosse pela obrigação dos laços de sangue. Jesus nos mostra o quanto é importante sermos fraternos e nos tratarmos como irmãos, porque entre os desconhecidos de hoje podem estar os desafetos, mas também os afetos de ontem.
pessoas que nós olhamos e nos identificamos com elas, onde sem porquê nasce um sentimento de amizade sincera, de amizade leal e, por que não dizer, de amor. Pessoas que nos apoiam, nos auxiliam, nos fortalecem e nos impulsionam. Portanto, observarmos uns aos outros com solidariedade, com fraternidade, permite que esses laços de irmãos se fortaleçam dentro da nossa sociedade, isso que é tão raro, mas que é tão importante para que possamos prosseguir. Nós agradecemos a atenção de todos. Pedimos a Deus Pai que nos abençoe, que nos ampare, que traga para os nossos lares paz, amor em família, que nós possamos nos lembrar dos nossos entes queridos e que, se de alguma forma, Senhor, eles nos causaram algum mal ou se nós os ofendemos, nós pedimos perdão, Senhor, que eles possam neste momento receber as nossas vibrações de paz, de carinho e também que o amor possa brotar dentro dos nossos corações, amenizando qualquer tipo de desavença, qualquer tipo de rancor que tenha se instalado dentro de nós. Que Jesus possa sempre estar conosco, nos servindo de guia, de exemplo, para que possamos ser pessoas melhores. Agradecemos ao amigo Erasmo Gurgel, que me auxilia nos trabalhos edificantes. Graças a Deus, graças a Jesus.